Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no episódio Pode Pensar, número 4. E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui por Cidinha Silveira, porque nós vamos consumir conteúdo com a Cidinha. Uhum. Né, Cidinha? Hoje qual que vai ser o nosso assunto chave? Emoções e sentimentos e impactos na minha vida, na sua vida. Cidinha, bem-vinda ao seu programa. Muito obrigada, André e Karina, por me receber mais uma vez aqui na Lume Produções, para mais esse episódio, que nós vamos falar de algo muito importante. Pensei bastante sobre isso. E como eu tenho presenciado muitas pessoas tendo a sua vida afetada pelas emoções, pelos sentimentos, eu vou abordar esse tema. E como você trouxe muito bem, são os impactos, né, na nossa vida, na minha, na sua, diariamente. Então, como nós lidamos com as emoções no nosso dia a dia. É isso. Hum. É isso. Então, você, telespectador, você que está acompanhando a gente vai começar agora aqui algumas perguntas chaves para a gente levar esse tema adiante. Eu tenho certeza que vai ter muitas respostas para tudo que você está vivendo ou já viveu, ou então coisas aí para te precaver de coisas aí no futuro, tá bom? A gente vai começar aqui com uma pergunta muito importante. Como as emoções e sentimentos interferem no nosso corpo, Cidinha? E interfere 100%, vamos assim dizer, tá? Tanto que a gente diz o seguinte, né? A gente fala das doenças psicossomáticas. Quando a gente está falando de doenças psicossomáticas, o que nós estamos dizendo? Que é uma doença que começa no nosso psíquico, no nosso campo mental, que está ligado às nossas emoções, nossos sentimentos. E o corpo acabou o quê? Somatizando isso. E aí a gente vai ter a origem do quê? Obviamente, de uma doença que vai estar instalada ali. Obviamente vai ter que cuidar desta doença, mas o mais importante é cuidar também dessa parte mental e emocional para ajudar nesse processo de recuperação que a gente tem aí, né? Certo. E quais são as emoções, esses sentimentos principais que as pessoas costumam sentir? A gente tem aí uma grande contribuição que a gente teve daquele filme Divertidamente, né? Que traz ali a raiva, que é um dos nossos emoções aí que a gente tem principais, o medo, a gente tem a tristeza, a gente tem o nojo e a gente tem a alegria. Então, nós temos aí esses 5 sentimentos que a gente tem aí. Só que até antes da gente detalhar um pouco, vale lembrar o seguinte: emoção e sentimentos são a mesma coisa? Na verdade, elas se somam. Né? Quando a gente fala de emoção, por exemplo, quando eu recebo uma notícia de que um ente querido partiu, qual que é a minha emoção exatamente naquele momento? Tristeza. Do choque é o choro, é o É, impacto. Então, o choro, o impacto é essa emoção. sim. Logo seguida vai vir o quê? A tristeza, que vai vir a questão do luto. Então, eles estão juntos. Né? Por exemplo, numa situação de ansiedade, a gente vai ter o quê? Sudorese, a gente vai ter um estômago ruim, um intestino. Então, essas emoções, na verdade, que afetam, e logo depois a gente tem o que é a dominação da questão do sentimento, que é a forma como eu estou interpretando essa situação que chegou para mim. Então, imaginem, por exemplo, crianças que sofreram traumas lá na sua infância de diversos tipos de violência, seja ela física, psicológica, assexuais, que aí causam grandes traumas, né? Que você tem ali que estão ficando dentro desse inconsciente dela, que ela vai levar como tristeza, como culpa, até porque ela vai, não, além dela ser vítima, ela carrega como sendo uma culpa, como se ela tivesse provocado tudo isso também. Então, é a forma como você interpreta que vai dar origem a essa questão desse sentimento aí que a gente tem. Ah, então tá explicado, né? Por isso que às vezes tem gente que tem dor de estômago, tá nervosa. Ai, que dor de estômago. Uhum, É, ou tá ansioso, você falou da sudorese, né? uhum, Começa a suar as isso, axilas, começa a suar as as mãos. mãos, Então ele né? tem os pontos chaves, né? Uhum, né? Está explicado. É muito interessante quando a gente vai aprofundando, né, cada uma dessas questões, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo comigo. Então, quanto mais eu souber disso, eu posso lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que é eu estar no controle. Eu não Sim. vou deixar de sentir, mas se eu tenho conhecimento, eu vou trabalhar para que o efeito sobre o meu corpo físico, ele não seja tão intenso como eu tenho, e logo eu já coloco ali o meu controle sobre, Certo. A né? gente tem ultimamente, assim, muitas pessoas como estão bem atordoadas, então eu acho que existe
vários sentimentos aí acontecendo na humanidade, mas um deles que é um dos mais impactantes, que é a raiva. Que as Uhum. pessoas, na hora da raiva eu fiz tal coisa. O que que a raiva pode causar no corpo? Então, antes dela pode causar, eu quero falar também de um outro lado da raiva, né? Sim, Que assim, todos esses sentimentos, raiva, medo, tristeza, nojo e alegria, né? Que são os nossos principais, eles têm uma razão de existir em nós. Então, por exemplo, a raiva, na verdade, ela é um sentimento importante que, se bem usado, ela é saudável na nossa vida. sim. Pode parecer um tanto estranho ouvir isso, mas, por exemplo, dentro de uma situação X, ela vai ser o quê? Construtiva, por exemplo. Como que eu vou defender as minhas opiniões e necessidades? Diante de alguém que me fez tal coisa que me instigou a questão do sentimento da raiva. Eu vou ter que tomar uma atitude. Sim. Eu vou ter que ter uma atitude assertiva diante de tal coisa. Se eu estou muito paralisada e alguém dá uma cutucada, eu fico com raiva, eu vou tomar uma ação. Uhum. Então, nesse sentido, é o que? É o fazer, é o ir para frente, tá? Mas a gente pode ter o outro lado oposto da questão da raiva, que é aquele que eu fico alimentando por algo que alguém me fez durante muito tempo atrás, que foi a minha interpretação, e vou carregando isso ao longo do tempo. Na medida que eu vou carregando isso ao longo do tempo, eu vou danificando, na verdade, algum órgão. Qual que é o órgão que representa a questão da raiva? É o fígado. Hum, Pode observar, quando você tem raiva, logo depois você tem dor de cabeça. verdade. Porque ele libera uma Enxaqueca. toxina, que é a enxaqueca, e isso obviamente vai para o cérebro, e aí você tem uma toxina ali. Por isso que vai ter. Tanto que também o fígado, ele muda a fisiologia. Ele é aquele vermelho vinho, lindo, bonito, né? Quando ele tá normal, tá tudo certinho. Só que quando a gente tá com raiva, como diz a cólera, se a gente pudesse ver por dentro, nós saímos correndo de nós mesmos. Porque a Nossa. gente muda a fisiologia do nosso corpo internamente. Sim. Então, ela o quê? Nesse sentido, ela faz mal. E ao mesmo tempo, num excesso de raiva, a gente vai liberar o quê? Em excesso, cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso que a gente fica com a musculatura, parece que tá Rígida, pululando. né? Que você fica ali, que você fica num estado, por quê? O cortisol, ele existe no nosso corpo e ele é liberado que de uma forma inteligente, de uma quantidade específica, normal. Só que num estado de raiva, de estresse, eu exagero na dose, Sim. tá? Porque ele tá me colocando que eu vou ter que fugir de uma situação que eu tenho que fazer. Então, o corpo vai sentir muito isso. Então, a questão da gente aprender a lidar com a raiva é fundamental. E o que é aprender a lidar com a raiva? É respirar a primeira coisa. Sim. Então, uma das coisas quando a gente está com raiva, pode observar, a gente tem respiração curtíssima, da ponta do nariz para baixo, o que é, na verdade, o corpo fica mais ofegante ainda. Então, quando a gente fala o seguinte, e no momento dessa explosão de raiva, a gente tem uma amígdala, né, na região aqui do nosso cérebro, que ela faz, ela infla. Então, a gente fala Sim. assim, conta até 10. Por quê? É o tempo dela ir voltando, Sim. dela Isso pode voltar ao normal. causar um bloqueio no pensamento da pessoa ter uma atitude tempestiva? Sim, né? Porque na hora da raiva, como a gente fala, você age com o fígado, não com a razão. Hum, Então, assim, nessa situação, o melhor momento é sai, respira profundamente, segura, oxigena teu cérebro e solta devagar. sim. Se você faz isso 3 vezes, você vai estar o quê? Voltando para sua racionalidade. Certo. Não significa que eu não vou deixar de conversar com você sobre a situação, mas eu não vou fazer no ímpeto da raiva. Sim. E olha quanto que isso é sério, né, Karina? A gente conversando aqui, porque nesse momento dessa explosão de raiva que a gente tem, o nosso corpo vai pelo menos 7 horas para que ele vá retornando ao normal. 7 horas. Nossa. É muito tempo. Meu Deus. Aí você vê como deixa, né? Tem gente que fica com o físico totalmente impactado por conta da raiva. Exatamente. E essa raiva, se ela é alimentada durante muito tempo, ela pode causar uma doença crônica, né? Tem uma história que eu conheço de uma mulher que ela ficou com muita raiva quando ela descobriu que ela foi traída 2 vezes, né? Porque o marido a traiu com a melhor amiga dela. Nossa. E quando ela descobriu, ela ficou irada, de muita raiva de ambos. 1 ano depois, ela desenvolveu um câncer no fígado. Olha.
Como é sério? E um câncer no fígado, né, a gente sabe que assim, é muito grave, são poucos meses ali, porque nós estamos falando de um órgão muito sensível. E aí muitas pessoas indo na casa dela, procurando auxiliar, com orações, tudo mais, e ela ali alimentando a raiva. Alimentando a raiva. Até que um dos grupos que estava ali pediu para que o líder fosse conversar. Mas vocês estão indo, para que eu preciso? Ela falou, é porque, tipo, não está resolvendo. Sim. E aí ele acabou indo com o grupo e pediu para poder o grupo sair e ele conversar com ela. E ele falou, minha irmã, o que você está fazendo com você? Ela falou, você não está vendo? Eu passei por tal situação. E com dois ainda, não é com um só. Sim. Minha melhor amiga e meu marido, com quase 40 anos de casados. Né? Falou, então, você tem dois caminhos. Ou você continua alimentando a sua raiva e você tá vendo o quadro que você está, ou você perdoa. E ela, tipo, quando fala do perdão, né, como assim? Tá? Porque a gente também, eu vou até abrir um parênteses, né? A gente tem uma ideia que perdoar é esquecer. Que é uma ideia um tanto equivocada, se a gente for ver. Porque o perdão é o quê? Quando a gente tem uma situação X, a gente carrega raiva, ódio, desejo de vingança, ressentimento e rancor. Olha quantos sentimentos a gente está junto. O que a gente precisa? Trabalhar esses sentimentos. Sim. Se eu trabalho esses sentimentos e eu já fico na neutralidade, eu já dei um grande passo. Sim. Então, olha o quanto que é importante é eu entender isso. Então, o perdão tem a ver o quê? Com essa interpretação, com a minha compreensão, com o meu entendimento, e eu trabalhar isso em mim. Porque isso está prejudicando a mim, e Sim. não a você, né, com tudo isso. Então, o perdão é o compreender esse processo. Então, é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido. Então, foi muito interessante o caso dessa mulher, porque passado alguns anos, um ano depois, ele foi convidado para a festa de bodas de casamento de 40 anos, que ele não lembrava. E quando ele chegou na festa, veio uma mulher lindíssima, muito bem arrumada, na direção, olhando para ele, ele olhou para um lado, olhou para o outro, tipo assim, como assim? E aí ela chegou perto e ele falou, você não está me reconhecendo. Ele falou, sinto muito, mas eu vejo muitos rostos e eu não guardo. Não consigo. Aí ela recupera a história. Quando ela recupera a história, ela fala assim, eu sou aquela mulher de um ano atrás. Meu Deus. Eu decidi perdoar e eu me curei do câncer. Glória. Meu Deus. É muito forte. Muito forte. Ou seja, ela conseguiu lidar com a raiva dela, com os ressentimentos que ela estava carregando. É isso. É a pessoa agarrada com o problema. Sim. Eu tô agarrada com essa situação, não consigo. A indignação também faz parte da raiva? Sim, porque você é o quê? Diante de algo que alguém te fez, né? Você está alimentando. A gente vai encontrando nomes, né? Para poder a gente justificar tal coisa, né? Sim. Por exemplo, você tá com raiva? Não, mas você tá magoado? Sim. O que é a mágoa? E a gente fala, é uma água podre, é uma água fétida que tá dentro da gente, que a gente está alimentando. E é uma raiva, na verdade. Sim. Então, a raiva, nesse sentido, ela nos faz muito mal, nesse aspecto. Sim. Se eu uso ela como um combustível para sair do lugar onde eu estou, para fazer algo numa situação de paralisia, de estagnação, ok. Mas se eu uso ela nesse sentido de sofrimento, de ressentimento, etc., de indignação, ela está me fazendo mal, na verdade. É verdade. Meu Deus. Como é potente, né? A gente carregar isso. Sim. E por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Tá. E aí a cura, basicamente, está em... Eu acho que, na verdade, nem você perdoar o outro. Talvez é você se perdoar também, né? Exatamente. É a primeira coisa. Né? A Louise Hay, eu não trouxe o livro, né? Que ela fala, você pode curar a sua vida. Ela foi, a primeira vez que ela foi estuprada, ela tinha 5 anos por um vizinho que era alcoólatra. E aí, por um outro vizinho, foi várias vezes na infância. E depois, a partir dos 15 anos, pelo padrasto dela. Nossa. E aí ela não aguentou mais, ela fugiu de casa. Os próximos relacionamentos dela foram semelhantes àquilo que ela tinha tido na infância e na adolescência. Ela continuou sendo. Até que ela foi tomando consciência. Falei, mas o problema não são eles, o problema está comigo. Ela tinha um desapego. Eu, na verdade, eu estou apegada a esse sofrimento e eu estou atraindo mais do mesmo. Ou seja, eu tenho um padrão dentro de mim. Na verdade, cabe a mim trabalhar a minha autoestima, reconhecer o que é que está acontecendo comigo. E tanto é que ela vai ser alvo mais tarde de um câncer onde ela foi mais atacada, que foi justamente na questão vaginal.
Meu E um Deus. caso super grave, porque estava muito avançado. E ela disse para os médicos: eu não vou fazer uma cirurgia, porque eu sou a responsável por isso. Fui eu quem causei. E daí ela faz fazer terapias, ela vai mudar a alimentação. Ela fala que ela socou muito travesseiro para expulsar a raiva dela, que estava dentro dela, porque ela estava carregando muita raiva, muito ódio de todos esses homens que fizeram o que fizeram com ela. 6 meses depois ela voltou, ela não tinha mais câncer. Em 6 meses ela se recuperou, Meu Deus. se livrando de toda a raiva que ela carregou durante todo esse tempo com ela. Muito forte. É um assunto complexo que daria pra gente ficar aqui, ó, um tempão falando sobre. Por isso que a gente fala, na hora da raiva, sai de perto, respira. Respira profundamente, segura a respiração. E se a gente observar o bonequinho lá do filme Divertidamente, que representa a raiva, ele não tem nariz. É verdade. Ele não tem nariz. Porque na hora da raiva a gente praticamente não se Não, percebe da é gente mesmo. A verdade. gente não respira corretamente. Então respira, gente. É. Conta até 10, viu? A orientação da Cidinha, Se conta até 10. precisar, até 15, 20, 30, Isso, 50. isso, porque dura 7 horas. Não vai ficar 7 horas com isso, não. Isso Que mesmo. tem enxaqueca é brabo, né? É Uhum. terrível. É isso Vamos aí. falar um pouquinho sobre o medo? Então, o medo, ele é uma das nossas emoções naturais também. Se a gente observar, o medo ele está como uma nossa capa de proteção. Porque se a gente não tiver um certo medo, a gente sai por aí atravessando a rua de uma forma irresponsável. A gente acha que a gente pode pular de um 25º andar. Então, o medo ele está ali para um instinto de preservação nossa. Porém, na verdade, se esse medo começa a crescer demais dentro da gente e começa a tomar outras proporções, e aí ele toma conta do meu corpo como um todo, aí ele já vira o quê? Um processo de doentio que você vai ter ali. Sim, E tudo que é em exagero, na verdade, nos faz mal. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, por isso eu falei, tu sempre tem os dois lados da moeda de cada um sim, desses sim. sentimentos, dessas emoções que a gente está falando aqui. Então, quando ele é descontrolado, a gente perde a mão, né? Então, o medo, ele pode ser dosado, né? Que você falou, existe o termômetro do medo. Você tem pouco, então você pode até ter um friozinho na barriga. Friozinho na barriga é medo? Pode ser, né? O coração dá uma disparadinha, né? Na verdade. Então, ele tá ali para nos avisar de ameaças Sim. que podem o quê? Nos prejudicar a nossa integridade física, o nosso bem-estar. Uhum. Então, ele é o quê? Um soldado que tá ali. Sim. Né, que bem utilizado ele nos faz bem, mas mal utilizado, tá? Porém, na verdade, hoje na nossa sociedade, a gente tá com um exagero com relação à questão do medo. Tanto tem um livro do Napoleão Hill, né, que ele fala que é mais esperto que o diabo. O que ele tá chamando do diabo? O medo que ele traz ali. Então ele fala que o medo é essa ferramenta idealizada pelo homem, na verdade, que ele tem, e quando você tem uma fé inabalável, é o que vai fazer derrotar esse medo que você tem, que você está carregando com você. Que é o fato da gente acreditar na gente. E é onde a gente vai construir a nossa vida, porque muitas vezes a gente tem medo de várias coisas. E tanto que é muito interessante o livro, porque ele faz entrevista, ele vai fazendo perguntas Sim. para ele, né? Então, umas perguntas que ele faz, ele pergunta quais são as ferramentas que você utiliza. E aí ele fala, eu planto sementes de medo por meio dos pensamentos negativos. E aí ele vai trazer quais são os 6 medos efetivos. O medo do quê? Medo da escassez, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo da morte, né? Que ele vai trazendo aí dentro desses aspectos, o medo da velhice. Uhum. Então, esses medos todos, na verdade, quando eles vão tomando uma grande proporção, ou seja, eu já não tenho controle sobre. É agora Sim. esse medo que me está me controlando. Então, é fundamental, tudo aqui a gente fala assim, é o controle que nós precisamos ter. E tanto que Napoleão fala assim, o que toma, além desse que você usa, aí ele vai dizer assim, como é que você faz isso? Ele falou, pelos pensamentos negativos. Olha. E você deve lembrar que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Porque com as sementes do medo, você vai controlando as pessoas.
Quantas vezes as pessoas, por exemplo, têm uma grande competência, e eu tenho várias alunas mentoradas, né, que têm um potencial enorme para poder realizar trabalho. Eu falo, por que que você não faz? Eu tenho medo da crítica, tenho medo de me expor. Ele paralisa. Ele paralisa, ele estagna. Então, esse medo, ele é bastante complicado. E se a gente olhar hoje na nossa sociedade, o Brasil hoje está no ranking, principalmente na América Latina, em relação, por exemplo, à questão da ansiedade. O que que é a ansiedade? Medo. Medo do quê? Medo do futuro. Medo daquilo que a gente não controla. Medo do desconhecido. Sim. Então, ou seja, eu estou vivendo onde? Num futuro, da qual eu nem sei se vai existir. Porque o que acontece? O único momento que tem é o aqui e agora, que nós estamos aqui reunidos. Sim. Eu não sei o que vai acontecer à tarde nem amanhã, não tenho controle sobre isso. Só que hoje nós estamos numa sociedade com tantas informações, com tantas coisas acontecendo, com tantos acessos de coisas que a gente vai vendo, que a gente fica tentando prever o futuro. Só que não está na nossa governabilidade. E é tão contraditório, né, Karina, que eu fiquei pensando esses dias. Às vezes a gente quer tanto saber o que vai acontecer amanhã, e quando as coisas acontecem, a gente fala assim, ah, mas era isso? É um grau de insatisfação que você fala assim, mas só isso? Ou seja, eu não consigo valorizar o aqui e o agora. Estão indiferentes, né? Indiferentes sim, a qualquer coisa, a qualquer tempo, né? Sim. Né? E hoje nós temos um quadro seríssimo, né? O fato de nós estarmos no ranking, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em relação a essa questão aí toda das doenças mentais que a gente tem hoje, né? Chamado mais, nós temos hoje 18 milhões de brasileiros, por exemplo, vivendo essa situação de ansiedade, 9,3. E nem a metade procura ajuda. Sim. E quando a gente está falando de ajuda, muitas vezes vai precisar de medicamentos e vai precisar principalmente de uma ajuda terapêutica. Para você se conhecer e você saber lidar com seus medos. O que é lidar com os seus medos? Eu já falei isso outras vezes. É como um carro. Um carro precisa ter um motorista que tem que estar na direção, atento que aos retrovisores, aos para-brisas, a questão do câmbio e atento, né? Quem está na minha frente, quem vai estar na minha lateral, quem está atrás. Porque uma desatenção, eu bati o carro. Exatamente. Eu colidi e deu um prejuízo. A minha mente é a mesma coisa. Eu preciso estar sentada no banco da direção da minha mente. Se eu deixo que os meus pensamentos, meus medos me governam, eu estou sentado lá no banco do Uber. Eu não estou no controle. Eu estou deixando que os meus pensamentos e toda essa insegurança, esse medo, esteja sentado na direção da minha vida. E tomando conta de tudo. Exatamente. E aí é o quê? O carro desgovernado. Por isso que nada vai dar certo, por isso que vai dar um monte de coisa errada, por isso que a gente vai ter a sudorese, né? Os panes que você tem. Sim. As crises. Por quê? Eu não estou no controle. É fato. E eu vivi isso. Cheguei agora do Mato Grosso do Sul e pós, né, a experiência que eu havia tido, eu falei, eu não vou ter medo. Eu fui determinada, eu não quero ter esse medo. E eu não tive. E fui bem. Foi um desafio, sabe? Pra mim é uma etapa, assim, eu pulando, passando uma fase. Ótimo, parabéns. Ou seja, tem um gatilho. Ele sempre vai aparecer porque está no seu inconsciente. Sim. Tá? Mas tá, você tomou o quê? O controle. Você sentou. Aqui não é você quem vai dirigir agora, porque eu já passei a experiência. Sim. É outra realidade. É outro momento que eu tô vivendo. Aqui e agora. E foi assim. Exatamente, parabéns. E foi assim, para eu trazer a gratidão à tona, né? Aquilo que agora é o momento de eu ser grata. Já foi, já passou. Sim. Agora eu só tô grata pelo que eu passei. E não vai acontecer de novo. Foi isso. Eu precisei fazer todo esse trajeto de ônibus para eu não pensar mais naquilo que já foi. Então, é fundamental isso. Saber que tudo começa no nosso pensamento, que vai dar origem à emoção, sentimento, e que vai ali gerar o que é a questão concreta. Sim. Então, essa importância de saber que é eu quem governo os meus pensamentos e as minhas emoções faz toda a diferença na nossa vida. Exatamente, exatamente. Partindo desse assunto que a gente está falando aqui,
também, que é um assunto que daria aqui um tema, um tema-chave para um contexto completo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tristeza. Uhum. Esse sentimento aí que eu não sei se está ligado, você vai poder explicar. As pessoas andam muito deprimidas, né? Sim, Então, explica pra gente sobre tristeza, depressão, se eles estão ligados aí entre si. sim. Então, a tristeza, na verdade, como tudo na nossa vida, é importante. E a tristeza, ela está ali muitas vezes para chamar a nossa atenção, para que a gente possa olhar para a gente, para dentro de nós. Quem sou eu? Como eu estou? O que eu estou fazendo? Ou seja, é esse momento de reencontrar. Porque às vezes a gente vai tão no piloto automático que a gente esquece de nós mesmos. Então, esse certo momento de uma certa melancolia, de certa tristeza, é um convite. Se aproxima de você mesmo. Você está se distanciando de você, Sim, né? E a gente precisa o quê? Trazer esse momento para que a gente possa se ajudar na nossa vida, para que a gente não fique repetindo padrões e situações. Então, nesse momento, ela é uma ferramenta para que a gente se torne consciente das nossas necessidades no nosso dia a dia. O que de fato importa? O que de fato eu preciso para mim? Porque nessa loucura do que a gente tem, a gente esquece de analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente saiba lidar com eles. Então, a tristeza, ela é esse convite para que a gente possa valorizar e a gente possa olhar quais são esses nossos valores. O que é que de fato faz sentido à minha vida? Ela é esse convite que a gente tem. Então, ela pode também trazer para nós diversos aprendizados com as nossas perdas, porque a gente vai ter perdas, a gente vai ter fracassos, e a gente tem que saber lidar com eles, né? Porque a gente não ganha todas, a gente não tem tudo. sim. Então, esse momento é um momento de reflexão que a gente tem para que a gente aprenda cada vez mais sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, esses momentos, eles são fundamentais. Por outro lado, se a gente tem uma tristeza que ela vai passando de mais que 7 dias, 15 dias, 30 dias, eu preciso ter uma atenção super redobrada sobre ela. Porque essa tristeza profunda, ela pode me levar ao quê? A uma depressão. Sim. E aí é um quadro seríssimo. Porque tanto que uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, eles explicam, né? Por exemplo, a tristeza, a gente consegue dizer, por que eu tô triste? É. Porque, por exemplo, perdi alguém, né? Assim, num relacionamento, né? Ah, não aconteceu tal coisa que eu estava esperando. Eu consigo explicar. No caso de uma depressão, a gente se perdeu tanto da gente que a gente não consegue explicar. Por que eu tô nessa tristeza tão profunda? E muitas que a gente tem, lembrar que, como eu disse, né, no medo, a gente está olhando para frente, para o futuro, que é a ansiedade, e na depressão eu tô o quê? Presa num passado. É. Em coisas que me aconteceram lá atrás e que eu não consegui trabalhar e superar. Então, olha só, eu posso estar entre um passado e um futuro, e eu queimei a ponte, que é o É. presente, que é o aqui e o agora. Então, nesses casos que a gente tem dessa tristeza, dessa depressão profunda, cuide. Cuide das pessoas que estão próximas de você num caso como esse, porque a gente está vendo tantos casos seríssimos e de pessoas que não estão conseguindo lidar com isso e que ela quer acabar com essa dor e aí ela vai para situações extremas. Quando, na verdade, ela quer o quê? Pôr fim a essa angústia profunda que ela está sentindo, essa dor no peito que ela não consegue explicar. É isso que ela está querendo resolver. E nós temos casos hoje de muitos adolescentes que têm dificuldade de lidar com seus fracassos, com essa questão. E nós temos muitas pessoas, muitas mulheres e homens, que é mais difícil ainda de falar dos seus sentimentos, né, também, com essa tristeza profunda. E todos têm situações que estão ligadas a esse passado. Então, se você tem alguém próximo de você que está vivendo isso, por favor, tome atenção. Depressão não é frescura. Ela é uma doença mental, que ela requer uma atenção de quem está por perto, de buscar ajuda. Semana passada mesmo eu tive uma filha que estava desesperada com a mãe, que a mãe está num quadro que veio desde uma infância de uma responsabilidade que não teve infância e que hoje ela está no fundo do poço.
Meu Deus. Né? A sorte foi que, assim, ela conseguiu dizer, pediu ajuda para a filha, eu quero uma ajuda terapêutica. Não vou buscar por um remédio, né, medicamentoso. Que em situações ela é necessária, nós não podemos esquecer disso, tá? Sim, Mas é sempre bom casar com o quê? Com um tratamento terapêutico, sim, porque é sim. o autoconhecimento. Sim. Então a tristeza, no caso que você estava explicando, conforme eu entendi, ela traz ali um momento de introspecção, a pessoa fica mais reservada, ela começa a pensar bastante por que que eu estou triste, inclusive as pessoas de fora, porque o aspecto de uma pessoa que está triste, ele denuncia, né? Uhum. As pessoas conseguem saber. Então a pessoa está ali reservada, ela começa a pensar muito, e aí, de repente, ela pode chegar até uma conclusão. Então, se a pessoa não tiver, talvez, aquele equilíbrio para conseguir balancear, ela vai chegar a alguma conclusão equivocada, pode se entregar Uhum. e dali causar uma depressão. Agora, se a pessoa chegar num consenso, poxa vida, cheguei no ponto-chave, mas vou dar a virada, essa é a principal atitude que precisa ser feita, Sim. no caso. E principalmente assim, como eu disse, a questão do tempo, né? Porque a gente não vai ficar triste um longo tempo, Sim, né? Não tô falando de questões mais específicas do nosso dia a dia. Lógico que em situações de luto, o luto tem 5 fases, que não é o nosso ponto aqui que a gente está cuidando. sim, Uma das fases do luto, ele vai cair na depressão também. Então precisa ter uma atenção muito grande aí nesse processo. Então é diferente. Então, assim, quando eu consigo 2, 3 dias, tô meio melancólica, a coisa não tá muito legal, não sei o quê. Então eu preciso olhar para isso. Tá fazendo sentido as coisas que eu tô fazendo na minha vida? Porque muitas vezes eu tô indo na contramão daquilo que eu tenho que fazer. sim. Muitas vezes eu brinco que a gente precisa pegar a onda, né? E surfar na onda. É, Porque às vezes a gente quer ir na contramão da onda. É óbvio que eu vou me afogar. Então eu preciso me perguntar: o que eu tô fazendo? Tá dando sentido para minha vida? reagir. Ou eu tô insatisfeita com a vida que eu tô levando e não é isso que eu quero, e por isso eu tô triste. Por isso que a tristeza é um convite de ir para dentro. Quem é É. você? O que você tá fazendo? O que que você quer? E você, que você saiba a hora de agir nesse momento, hein? Quando a tristeza te convidar a pensar, que você saiba a melhor forma de agir. É sobre Isso. isso, né, Cidinha? E esteja atento ao próximo também, né? Você e quem estiver perto na família, né? Também. Seja os adolescentes, as crianças, né? Os adultos. A gente precisa de cuidar da gente e cuidar de quem está próximo também, Sim, né? É sim. isso, né? E vamos falar um pouquinho sobre um outro sentimento que depois do filme Divertidamente também muitas pessoas ficaram ali tentando entender o porquê da reação de um sentimento tão poderoso que é o sentimento do nojo. Então, o nojo, na verdade, como as outras emoções, também é importante para a nossa vida, para nos proteger, no caso. Por exemplo, a gente vê uma comida estragada. Lógico que ao momento que a gente sentir o olfato e você olhar para o aspecto, você sente nojo. Então você não vai comer, porque ali, obviamente, pode ter uma bactéria que, se você comer, vai atingir o seu corpo. Assim como também a gente vai ter aí secreções corporais, que a gente olha e que a gente também, obviamente, sente nojo. Animais infectados, né, ou mortos também. Então, isso está em nós justamente para que a gente se cuide. Inclusive, também o nojo está relacionado para nos afastar de pessoas tóxicas, Olha, para que a gente não seja contaminado e contagiado por essas pessoas. Tipo, eu não não. quero estar na companhia delas, porque me faz mal, na Sim, verdade. então não é só palpável, né? Não é só Uhum. você ver a comida estragada, então é você Mm-mm. identificar também, não orna, não Exatamente. combina. Não combinou, não caiu legal essa pessoa, essa situação, e eu não quero estar no dia a dia com ela, nesse caso. Então, também está relacionado aí. E também está relacionado hoje como é que a gente lida com a questão da morte, com a questão da nossa higiene, com a sexualidade. Então, olha quantas coisas que a gente tem aí diante da questão do nojo. Alimentação e moralidade também acaba caindo aí. Sim, Então, são coisas para que a gente possa observar no nosso dia a dia, para a gente lidar. Inclusive, como que a gente lida com isso, com a nossa autoimagem, que é a nossa higiene pessoal.
Sim. Para como a gente se apresenta com as pessoas, como que a gente se relaciona. Uhum. E é muito engraçado quando a gente vê os adolescentes, né? Que muitas vezes não gostam muito da higiene pessoal, mas quando encontra alguém afetivamente para se relacionar, um banho tem que estar presente, o perfume, o escovar os dentes e Verdade. tudo mais. É, já apela pro bom senso rapidinho, né? Então, porque você sabe que se você não cuidar e tudo mais, você vai causar o quê? O nojo no outro. É uma invalidação, né? Nossa, aquela pessoa tem um odor, É, tem um mau hálito, tem não sei o quê, quando na verdade, então você está se cuidando justamente para você e para o outro, nesse caso. verdade. Então, é como isso é interessante. Então, tudo tem um propósito, na verdade, na nossa vida, e tem uma inteligência suprema orquestrando tudo isso, que é o maestro, na verdade, É, de tudo que existe em nós nesse processo. Então, como a gente viu aqui, tudo tem o lado A e o lado B das coisas. O lado A, se tá tudo ali dentro do conforme, tá o que é ali para me proteger. Se no exagero do lado B, está ali para poder me prejudicar. sim. Então eu preciso conhecer para que a gente possa lidar bem com isso. Ai, que legal. Bacana você parar pra pensar nesse aspecto, né? Sim, Do nojo. do nojo. Muito legal. Então, Proteção, não é? proteção, tanto no que você tá vendo, naquilo que é o tangível e o intangível, Exatamente. né? Muito É legal. isso. Vamos falar de pessoas alegres, aquela pessoa das borboletas. Ai, o mundo é lindo, o céu está maravilhoso hoje. Ninguém é alegre o tempo todo, Perfeito. não é verdade? Boa observação. Sendo assim, como é que esse sentimento pode coordenar a gente? Em quais momentos ele de fato, ele pode ser algo assim constante o tempo todo? Tá alegre sempre? Não, na verdade não. Como a gente viu, a gente tem várias situações aqui. A gente viu a tristeza que se faz presente, que nos chama a atenção para olhar para nós. A alegria também vem para dizer desse momento, né, de borboletear, borboletas no meu estômago, né, que a Sim. gente tem, que é muito bom. Porque nesse momento a gente está liberando 4 hormônios que são fundamentais, né? A oxitocina, a serotonina, que a gente vai ter aí, a endorfina e a dopamina. Olha o quanto que é importante. Quantos hormônios a gente está liberando quando a gente está alegre, né, Sim. nesse processo. E quando a gente está alegre, se a gente observar, tudo na vida flui. É assim, tudo você faz mais rápido, você se torna extremamente produtivo, não é isso? Num tempo recorde para as coisas, você fala, nossa, tá sobrando tempo até. Porque você tá com um pique de energia legal, porque você tá nesse sentimento de estar bem. E o que é importante que eu observo nisso, que é assim, a gente aprender a valorizar também os momentos alegres. Para que nos momentos de tristeza eu também possa recorrer a eles. E saber que tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa também. Então, que eu aprenda a valorizar cada momento de alegria que eu tiver na minha vida. Que Sim. isso vai fazer uma senhora diferença. E isso também faz com que a gente se aproxime de pessoas que também estão na mesma faixa que a gente, né? E auxiliam que a gente estabelecer novos laços com as pessoas, novas relações, nesse estado de alegria. É fundamental que a gente lembre-se sempre disso. Quem é que não gosta de estar por perto quando a pessoa está alegre e feliz? Ah, é ótimo, né? Ela É está numa positivo. vibração. Então, ela está numa vibração e a gente se contagia com tudo isso. Então, é importante a gente saber que esse momento é um momento e que pode passar. Então, que eu saiba valorizar. Mas uma coisa também, Karina, que quero chamar muita atenção, que é assim, se a gente observar, tem pessoas que não gostam de ver a gente feliz. Tem pessoas que se incomodam quando a gente está alegre. É, Não é verdade? é verdade. Isso é Eu já vivi essa experiência, tá? De você estar super expansiva, que a gente fica aberto, né? Porque a gente quer demonstrar para o mundo. Sim. E tem pessoas que estão ali que se incomodam demais com a sua felicidade. Por isso que uma coisa que vale a pena a gente ter e chamar a atenção do seguinte: não dá para dividir com todo mundo a minha alegria e porque eu estou compartilhar. Eu tenho que saber quem de fato são os meus parceiros que vale a pena. Então, aquela coisa, diga com quem andas que eu te direi quem é. Quem de fato é amigo de verdade, que eu sei que quando eu compartilhar essa alegria, vai entrar na mesma sintonia. Sim. Porque pode acontecer de que eu tô tão alegre para dividir coisas que a pessoa não tá na mesma vibe, e dali eu vai drenando a minha energia, aí eu vou caindo, na verdade. Se eu entrar na sintonia. Uhum.
Então, esses momentos, eles são importantes para que a gente possa observar. Sim. Então, vamos supor, uma pessoa que é, assim, observadora. Ela é observadora. Vamos supor que ela ganhe um comportamento que, eu não vou dizer que talvez ela tenha nojo, mas que ela não compactua e ela consegue ganhar, mas aquilo não interfere na vida dela, de certa forma. Aquilo não vai interferir na minha vida. Olha, eu observo um comportamento naquela pessoa que eu desaprovo, mas não interfere em nada na minha vida. Eu prefiro não me relacionar, porque senão a energia dela vai causar algo legal, que não seja legal para mim. Bom, nesse caso que a gente está colocando aí, né, que a gente faz, às vezes a gente brinca assim, aquela tal pessoa não bateu, né? Às vezes brinca assim, meu santo não bateu com fulano, não tem isso? Sim, sim. Ou seja, é isso que você diz, a gente não está na mesma frequência, nós temos frequências diferentes, Sim. das quais a gente não sabe por quê, tá? Porque tipo assim, não deu certo, então é melhor, eu não vou destratar, não vou desrespeitar, não vou deixar de falar, mas também eu não vou me relacionar com o quê? Com intimidade, né? Com grandes afinidades. Fica cada um no seu quadrado, Sim. Sim. né? Então, porque a gente tem um radar em nós. Todos nós temos. Então, é bom a gente cuidar diante disso. Quando a gente fala de alegria, né, que a gente estava comentando, eu tive uma experiência que teve uma época que eu estava tão radiante que eu lembro que, assim, eu tinha a sensação que eu não andava. Que eu voava, flutuava, assim, sabe? Eu lembro que eu estava numa avenida e eu cheguei no trabalho e eu estava super radiante. E naquele dia eu tinha plantão de ficar até mais tarde. E eu estava tão, acho que, sabe, tão esvoaçante, não sei o quê, que uma colega de trabalho encarou de um jeito, tipo assim, o que que aconteceu? Eu disse nada. Só que eu não me toquei. No dia seguinte, eu não tinha forças para levantar da cama. Olha que Eu fiquei coisa. 3 dias, assim, com um pesar muito grande, uma experiência que eu vivi. E aí foi um período que eu estava, inclusive, fazendo acompanhamento psicológico também, fazendo tratamento terapêutico. E eu fui para a sessão e eu falei, olha, eu estava tão bem, estava assim, estava assado, não sei o quê. Então, ela ficou incomodada com a sua alegria. E aí o fato dela te inquirir já foi algo tão forte, né? Tão Uhum. potente. Porque não foi carregado só de um questionamento. Não, Foi algo que traz respostas. sim. Não tem necessidade de você estar assim, não é? Uhum. Você vê como Não o é? olhar é tão poderoso, né? E aí uma coisa que vale a gente dizer, ninguém inveja as questões materiais, deseja tanto. As pessoas desejam, na verdade, o quê? O seu bem-estar, o seu A sua ser, a paz de sua espírito. felicidade, o que você é. Porque uma pessoa, quando ela tá bem, em qualquer lugar que ela chega, ela irradia luz. Sim. E as pessoas se incomodam com isso. Só que todos nós temos luz dentro de nós. Só que cada um precisa trabalhar a sua. É. É verdade. Se é assim, você tem que entender que tipo de luz você é. Se é Uhum. um tipo de luz que acende a luz de outras pessoas, Ou aquela que coloca embaixo da mesa, né? é. Então, eu tô aqui para iluminar. Então, vamos fazer isso. Esse é o nosso papel. Que Né? legal, Cidinha. Nossa, que Né? bacana. Quais são os sentimentos positivos que a gente deve cultivar? Além da alegria, que é importantíssimo para a gente, né? Nós temos que trabalhar a nossa coragem. Isso é fundamental, que é o oposto da questão do medo. E aí, só fazendo um paralelo, né, curto, assim, muitas vezes a coragem vai vir a partir desse medo, na verdade. Enfrentando esse medo, que Sim, eu vou encontrar essa coragem. Então, é fundamental que a gente busque isso dentro de nós. A nossa confiança, a nossa autoconfiança é fundamental. A nossa determinação, a nossa disposição, o nosso interesse, o nosso otimismo e, por fim, a gratidão, né? Que, para mim, é um dos sentimentos, assim, como que eu posso dizer, um diamante que nós temos, porque nós temos tantas coisas para agradecer no nosso dia a dia e que nós somos tão ingratos que a gente não olha para o que a gente tem, a gente só olha para o que a gente não tem. Então a gente precisa aprender a valorizar isso, né? E eu tenho feito grupos de desafios de 33 dias de gratidão. E o que eu fico vendo, assim, das pessoas com 10, 15 dias, dando de depoimento, dizendo assim, como a vida muda para elas, porque muda o olhar delas sobre elas mesmas, muda o olhar sobre a vida do dia a dia, sobre as pessoas com as quais ela está convivendo, a valorização do que ela tem, sim. tá? Que isso é muito importante.
A saúde física e mental acaba melhorando também nesse processo, porque aquilo que a gente agradece, quer dizer, agradecer é o quê? A graça descer. É, Então, quanto mais eu estou imbuída desse sentimento, mais eu vou ter. Porque eu vou estar recebendo mais e mais e mais e mais. Essa semana mesmo, ontem foi assim um boom das meninas colocarem no grupo o que estava acontecendo. Inclusive de falar de melhoras de questões financeiras. Tinha gente que tinha dívidas de um valor e dizia assim, eu não sei de onde que eu vou tirar esse dinheiro. E praticando a gratidão, o dinheiro apareceu tipo assim, da onde nem esperava. que legal. Né? Uma melhora de uma situação de relacionamento, que da situação com o filho, ou com um pai, alguma coisa dentro de casa, também melhorar. Eu falei, então, olha isso. Que Então, legal. esse é um dos sentimentos mais nobres que a gente precisa cultivar aí no nosso dia a dia. Que legal, Cidinha. Né? Que bacana. A gente vai fazer um bate-bola aqui agora. Ok, legal. Para falar um pouquinho dos exemplos de doenças causadas e os seus sentimentos. Uhum. Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou falar de algumas doenças e você vai dando as explicações, certo? Uhum. Bronquite. Tá ligado ao quê? A um ambiente familiar extremamente inflamado. Ou um lugar onde, na verdade, é silêncio demais. E quando a gente está falando de inflamação, nós estamos falando de muitos gritos, de muitas brigas que vão acontecendo. Entendo. Né? E o bronquite está ligado a pulmão, a tristeza. Olha que coisa. Bursite. Raiva reprimida. Raiva. Vontade de agredir alguém. Então você fica ali, enrijecido. Uhum. Tô querendo acertar alguém. E aí você enrijece e você inflama. A bursite também é uma inflamação. E quando você faz isso, você está segurando. Exatamente. E você tá reprimindo, você reprime, que o nosso corpo ele é livre, né? Tá aqui. Eu vou reprimindo, o que vai acontecer? O corpo vai tentar responder. Então, ele inflama aquela região. Então, é a raiva reprimida e a vontade de acertar alguém. O câncer. Mágoa profunda. Que eu venho carregando. O ressentimento antigo que eu fui nutrindo durante anos e anos. Ou então um grande segredo que eu tenho comigo, que ninguém sabe. Ou um pesar que está comendo o meu eu por dentro das minhas células. E eu estou carregando ódios. Nossa, é forte. Por isso que a gente fala que o câncer é doença da alma. Livre-se de raivas, de ódios. E você pode aí encontrar o seu caminho. Um novo caminho, uma nova jornada. Olha. A ansiedade. Sem confiança e fluxo da vida. Porque a vida segue o seu fluxo, na verdade. E se a gente deixar e confiar, tudo vai acontecer. Nossa. Vamos lá para o alcoolismo. Interessante falar de alcoolismo, porque ninguém entende o alcoolismo como uma doença. Mas ele é uma doença. Em que a pessoa está assim, o que adianta? Eu sou inútil mesmo? Para que fazer alguma coisa? Então ele vai e se entrega na questão da bebida, porque ele tem um sentimento de futilidade, de culpa, de inadequação nessa sociedade. Então ele se rejeita e ele vai buscar refúgio. Nossa, meu Deus do céu. E geralmente, quando você encontra mesmo com pessoas alcoolizadas, tomadas pelo álcool, elas falam muito sobre isso. Infelizmente, né? A culpa é minha, eu não sou ninguém. Nossa, eu fico lembrando agora disso, lembrando do meu tio bêbado. Sim. Falando isso, determinando isso. Por isso que o processo de trabalhar o alcoolismo, você precisa trabalhar o autodescobrimento para essa pessoa se autodescobrir. Saber quem ela é, né? O quanto ela pode ser adequada, o quanto que ela pode ser útil no dia a dia. Nossa. Um outro ponto aqui que foi perguntado sobre alergias. A grande pergunta é, a quem você é alérgico? Né? Quando o pessoal fala que tá de rinite, sinusite, não sei o que e tudo mais, e aí eu pergunto, né? Quem te irritou? Quem passou pela sua vida e te irritou para você estar nesse estado assim? E ao mesmo tempo negar o poder de si mesmo.
Meu Deus do céu. Que coisa. O mal de Alzheimer. Um grande desafio do nosso século, né? Que nós temos aí, que é o desejo de deixar esse planeta. A incapacidade de encarar a vida como ela é. Porque nós temos inúmeros desafios no nosso dia a dia. Então, o Alzheimer vai trazer o que? Eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais encarar essa vida. Eu tô desistindo. E nem lembrar. E nem lembrar exatamente. Então, eu tenho o quê? Uma perda de memória, de não lembrar. Que coisa. Crio um mundo próprio. Você perde a referência. Não sei quem eu sou, não sei quem eu fui. Uhum. E também não quero ser. E não lembro de você quem você é, Que coisa. não é? É muito forte. É. A artrite. A artrite tá ligado a uma pessoa que se sente sem amor. E é uma pessoa extremamente crítica demais com ela e, consequentemente, com as pessoas. Então, ela traz um ressentimento. Nossa. Artrite reumatoide. Profunda crítica da autoridade de si mesmo, na verdade, que a gente tem aí. Se sente uma pessoa extremamente oprimida. Nossa. E a gente vai falar um pouquinho do fígado, que foi o que foi bastante falado. Que associa a dor de cabeça. Que tá ligado o quê? Sentindo-se muita raiva, sentindo-se uma pessoa com que ligada às emoções primitivas nossas, inclusive. Olha só. E agora um ponto importante que eu tenho certeza que você deve ficar sentindo sempre: gastrite. Incertezas prolongadas, que a gente vai trazendo aí as dúvidas, né? Uma sensação de condenação que a gente traz no nosso dia a dia aí. Certo. E agora vamos para o último, que é inflamações. Pessoas que vivem com o corpo, ai, meu corpo tá todo inflamado, preciso fazer um detox. Medo que a gente tem aí. E junto com esse medo tá ligado também a questão do vermelho de raiva e um pensamento que está totalmente inflamado também nesse processo. Isso são só algumas, tá? Isso tudo é resultado de uma pesquisa que a Luíse fez nos mais de 1.000 pessoas que ela atendeu e das queixas que eram padrões das pessoas que traziam para ela. Então, são causas prováveis que a gente está trazendo aqui, tá? Mas a maioria delas está relacionada ao que nós estamos falando, de emoções e de sentimentos. Tanto que a gente, né, tem a questão que é um poema, que é do Juvenal, lá do século II depois de Cristo, antigo, que é mente sã, corpo são. Se eu tô com a minha mente sã de pensamentos, de emoções, sentimentos que estão ali bem, saudáveis, meu corpo tá são. Exatamente. Exatamente. Eu sou resultado do que eu penso, do que eu sinto. É isso. É isso, galera. Você que acompanhou a gente aqui nesse Pode Pensar episódio número 4, compartilhe esse conteúdo, compartilhe tudo que a gente falou aqui. É um tema, conforme eu falei aqui no decorrer, todos os tópicos que nós falamos são tópicos que dá muito pano para manga, né, Cidinha? Muito Sim. pano para manga. E você que quer saber um pouquinho mais sobre a Cidinha, sobre todo o trabalho que ela faz, sobre a cultura dela de tratamento, sobre tudo aquilo que ela carrega, siga nas redes sociais. Na descrição tem aqui todas as redes sociais da Cidinha. Passa também, Cidinha, aí o seu arroba. Tá lá no Instagram, que é o @eucidinhasilveira, aqui como também o canal do YouTube, que é o @cidinhasilveira também, onde vocês vão encontrar aí os Pode Pensar, com vários temas, né, que a gente está trazendo aí para te auxiliar, você que está aí do outro lado, a refletir mais sobre a sua vida e sobre a sua melhora. E bora fazer uma mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro, é ao contrário que acontece com a gente, para que a gente possa ter uma vida muito saudável. Então é isso, galera. Você ficou com Pode Pensar, número 4. Um abraço a você que nos acompanhou até agora. Continue nos seguindo, acompanhando, tanto o Instagram, tanto quanto o YouTube. Compartilha com alguém que precisa
consumir esse conteúdo de muita qualidade que a Cidinha sempre coloca aqui. Eu agradeço mais uma vez, Cidinha, pela oportunidade de me permitir estar aqui para poder apresentar esse episódio. Continue na expectativa do episódio número 5, que com certeza vai estar sensacional, como todos os outros que você já viu aqui nesse canal, tá? No mais, Deus abençoe.